Olá pessoal, aqui é o Matheus Cabot e hoje a gente vai falar do meu filme preferido, Jovens Bruxas. To the other kids at St. Bernard Academy, they were the girls who didn't belong. Whatever you do, stay away from them. Why? They're witches. But after years of being on the outside, Why'd you lie about me? I don't want to go out with you again. Please, stop begging. It's pathetic. 4 girls are about to discover the dark side. You ever heard of invoking the spirit? Black magic. We can make things happen. I mean, this is it. This is real. Jovens Bruxas é um filme de 1997, dirigido por Andrew Fleming e protagonizado por Robin Tunney, Fairuza Balk, Rachel True e Nancy Campbell. Basicamente, o filme conta a história de 4 meninas que se conectam através da bruxaria. 3 garotas que já viviam em uma escola católica e eram tidas como as estranhas excluídas, e uma 4ª garota que chega, que justamente por ser novata também é encarada assim com maus olhos. O filme em si, ele é um filme adolescente. Ele se enquadra enquanto um filme de suspense, um filme de terror. Não é um grande filme nesse sentido, mas ele tem uma coisa muito legal que é falar de bruxaria. Eu quis falar um pouquinho desse filme e ele é tema do meu TCC da pós-graduação, em que eu estudo a Wicca no cinema, uma análise de representação da bruxaria moderna no filme Jovens Bruxas. Essa pesquisa ela tem um PDF, caso vocês queiram ler, no site da Casa de Anya. Foi o meu trabalho final da pós em cinema. E o legal de falar de Jovens Bruxas, se você pega do aspecto do cinema, ele é um filme ok. Ele não é um grande filme, não é um filme revolucionário. Está longe de ser o melhor filme de terror ou mesmo suspense que você tem. Mas ele é um bom filme adolescente, de tramas adolescentes. Ele era até assimilado como uma versão de terror de Patricinhas de Beverly Hills, porque trata ali da amizade de 4 garotas, e nisso ele faz muito bem. Ele tem 4 personagens adolescentes com dramas adolescentes. Cada uma, ao seu modo, passa por algum drama. Quando você vai olhar do aspecto da bruxaria, e você olha para Jovens Bruxas ele foi um abre-alas para que muitas pessoas ali nos anos 90 adentrassem no estudo da magia, da bruxaria e, ocasionalmente, da Wicca. Porque ele foi um filme pop, ele foi um filme de blockbuster. Eu tinha ali 10, 12 anos quando eu encontrei o DVD, eu fui assistir e eu já vinha ali lendo revistinhas da Ed Van Fel, por exemplo, que eu já falei no vídeo sobre livros. E aí ele vinha junto desses materiais que se tornaram pop dos anos 90 das pessoas que queriam conhecer um pouco mais dessa nova religião. Apesar de ele não ser um filme que seja sobre Wicca. Ele é um filme que fala de bruxaria, mas não define Wicca. Porque quando a gente fala de Wicca, a gente fala de uma religião que tem ali uma estrutura. Jovens Bruxas não vai respeitar a liturgia wiccana, e a gente precisa lembrar que ele é um filme de ficção, então a premissa dele nem é ser um filme documental sobre bruxaria, mas ele tem raízes reais na bruxaria, isso é inegável. Ele é um filme que vai falar sobre a questão dos elementos, vai falar sobre o feminismo, vai falar sobre o feminino, vai falar sobre a libertação individual, vai falar sobre o sagrado na natureza, e faz isso com cenas muito icônicas, muito representativas das meninas indo para a mata, meditando, se encontrando na natureza. Ele não se debruça muito sobre a questão ecológica disso, não. Nem se debruça tanto assim sobre a questão de deidades femininas. Ele fala um pouquinho sobre Deus, mas ele ainda assim tem uma raiz patriarcal desse Deus ser masculino, desse Deus ser um só, e não abordar o aspecto politeísta das religiões pagãs. Mas nessa salada mística toda que é o filme, eu ainda acredito que ele faça um bom serviço. Em qual ponto? No ponto em que ele traz uma nova roupagem para a figura da bruxa. É isso que eu defendo no meu artigo e que eu acho que é o maior ponto de destaque de Jovens Bruxas. Por quê? Até então a gente via de uma série de filmes diversos sobre bruxaria, desde os desenhos da Disney até você passar por Abracadabra, Convenção das Bruxas, mas todos esses traziam uma visão da bruxa muito arcaica, no sentido da bruxa nariguda ou da bruxa de chapéu pontudo, da bruxa da vassoura, a bruxa que voa. O filme Jovens Bruxas ele é o primeiro que vem pegar essa figura da bruxa e traz para o campo da vida comum. As 4 bruxas, que seriam o terror desse filme, né? A capa inclusive são as 4, com um monte de raio atrás, na verdade não passam de adolescentes indefesas. É isso que eu defendo na minha pesquisa também. Jovens Bruxas ele é um filme que fala sobre religiosidade,
Ele é um filme que fala sobre bruxaria, ele é um filme que se passa ali em alguma conexão com essa ideia de bem ou mal, enfim, mas ele é um filme basicamente sobre mulheres. Ele é um filme que vai trazer 4 personagens adolescentes, cada uma tem o seu drama. Uma, ela tem o corpo todo queimado, então ela pode se enquadrar ali sobre os preconceitos das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Temos uma que é uma garota negra que em várias cenas protagoniza momentos de racismo. Temos a principal vilã, entre muitas aspas, que nada mais é do que uma garota pobre, que tem uma mãe alcoólatra, um padrasto abusivo. E temos a quarta, que é a protagonista, que ela vem para São Francisco, a mãe falece quando ela ainda é criança, e ela desenvolve esse hábito de se autoflagelar. Então são 4 garotas que têm problemas graves, problemas que várias mulheres sofrem, problemas que adolescentes no geral sofrem, seja com o seu corpo, seja com o seu tom de pele, seja com o seu histórico familiar. E como o ambiente da escola, o ambiente estudantil, é muito cruel com pessoas que não vão seguir ali a norma do pai, mãe, família perfeita. Essas 4 garotas não se enquadram de nenhuma maneira nessa, e aí elas entram numa escola que é católica, numa escola no qual elas não só sofrem bullying por parte dos meninos, como também das meninas. Várias cenas vai falar sobre o ambiente também hostil para mulheres por parte dos garotos do time de futebol, algo que a gente já vai historicamente saber que o ambiente universitário, por exemplo, é um ambiente super agressivo para meninas. Ele é um filme que fala disso também. Então, todas as personagens, elas são construídas em camadas sociais de exclusão. Elas não são simplesmente bruxas. Não, elas são adolescentes, que por si só já têm seus dramas. Elas são mulheres, que por si só alimentam uma outra miscelânea de problemáticas. E depois elas têm a questão da pobreza, e assim cada uma vai desenvolver a sua bagagem de exclusão, digamos assim. São garotas que vivem à margem, bem ou mal, dentro desse cenário, dessa escola. E a bruxaria, ela vem como algo depois disso. Elas já são garotas que têm todas essas problemáticas. E as atividades de vingança ou violência que elas vão desenvolver ao longo do filme seriam mais respostas a isso do que a bruxaria em si. Não é um filme que coloca a bruxaria como o fator maligno. Não, são garotas que têm seus traumas e é que elas encontram na bruxaria, primeiro, um local de conexão, porque ali elas vão perceber que elas 4 podem ser um círculo de união. Isso é bem potente para pessoas fragilizadas. Depois elas vão encontrar nessa fé o reencontro do seu próprio poder pessoal, como elas vão se ver poderosas, como elas vão se ver protegidas também. Então tem um pouco essa ideia de religião enquanto refúgio, que é algo que a gente busca também nesse meio. E a partir disso, praticando a magia, praticando a bruxaria, elas vão vendo que, através dos poderes que elas desenvolvem, elas conseguem se vingar da garota racista, conseguem se vingar do padrasto abusivo, conseguem se vingar das pessoas que não se aproximavam da garota queimada. Então, a partir das bruxarias, elas sim, enquanto pessoas individuais, fazem uso desse conhecimento para se vingar de cada uma dessas pessoas. O terror desse filme está somente nesses pontos de vingança. Não é um filme que vai se debruçar muito sobre cenários de terror, por isso que eu nem identifico ele enquanto filme de terror. Mas é muito interessante ver a camada sensível dessas personagens. A bruxaria vem, elas entram num caminho sem volta de se descobrir poderosa e descobrir o ímpeto da vingança, até que em certo momento de clímax do filme, uma dessas 4 dá um passo atrás, não quer se vingar, e ela acredita que é possível você ter esse poder sem necessariamente desenvolver algo maligno nisso. Tem uma personagem específica que é uma bruxa mais velha, de uma loja de ervas e magia, chamada Lírio, que essa personagem sim vai trazer fontes e conhecimentos que a gente vê de fato na bruxaria real, né, sobre leis da Wicca que falam sobre não fazer mal aos outros, sobre tudo voltar para você vezes 3, que também não é uma verdade universal dentro da bruxaria, mas dentro da Wicca sim. E essa personagem mais velha, ela vem ali fazendo um contraponto, mostrando uma outra magia sendo usada justamente por defesa, não para ataque. Quando você vai se debruçar sobre o aspecto da bruxaria, você pode aí mergulhar em Jovens Bruxas, que você vai ver muitas coisas que todo estudante de bruxaria vai gostar. Mas o meu ponto principal é justamente tirar, primeiro, a figura da bruxa dessa figura diabólica por si só. A ideia de Cristo, demônio, por exemplo, sequer se aproxima de qualquer discurso desse filme, nem é debatido, e isso que é muito legal. E o meu ponto forte seria a bruxaria colocada
no âmbito do lugar comum. Quando eu estava pesquisando sobre esse filme para fazer o meu artigo, e depois de ter assistido ele milhares de vezes, teve um outro artigo que eu posso até buscar para colocar aqui na descrição do vídeo, que era justamente de uma blogueira americana falando sobre como que ela descobriu em Jovens Bruxas o seu poder pessoal. Eu vou até ver se eu encontro aqui na pesquisa um trechinho para ler para vocês. Jovens Bruxas foi a raiz para o meu empoderamento na pré-adolescência. E aí ela fala assim: eu sentia sozinha e lutando para encontrar o controle em um mundo que estava girando ao meu redor. Comecei a menstruar, meu corpo estava se expandindo e minhas amizades com os garotos se tornaram estranhas. Eu também estava tentando entender minha identidade negra em uma cultura que nem sempre representava tudo de mim. Me conectei com o modo como Jovens Bruxas ilustrava as provocações da adolescência e as amizades femininas adolescentes. Eu adorei como o filme mostrava garotas ultrapassando os limites para atender seus desejos. Me conectei com as meninas em um nível individual. Cada uma delas representava uma parte de mim. Embora muitas pessoas no campo da bruxaria cobrem de Jovens Bruxas uma posição de talvez ter sido muito leviana com a forma de tratar a bruxaria, eu faço um outro contraponto. Jovens Bruxas ele é um filme de ficção, é um filme de entretenimento. Ele não tem qualquer responsabilidade em ser um filme documental, em ser um filme documentário. Obviamente que ele talvez pudesse ter ali uma figura feminina mais forte dentre as deidades, muitas outras coisas poderiam ter sido feitas diferentes. Mas, ainda assim, eu acredito que o principal ganho é do aspecto social, de trazer essa bruxa para o lugar da vítima. Jovens Bruxas traz a figura da bruxa como vítima de uma sociedade e a sua violência como uma reação e não como uma ação sem qualquer contexto, digamos assim. O principal que ali a redatora comenta e que eu acho importante é porque ali ela fala de garotas ultrapassando seus limites para defenderem os seus próprios desejos, que é outra coisa que Jovens Bruxas também fala. Fala sobre o poderio feminino de agir, o fato da mulher poder ter raiva, da mulher também poder ultrapassar limites, da figura feminina que também consegue ir à luta, digamos assim. Se isso é certo ou errado, nem a bruxaria mesmo tem um debate muito forte sobre isso, porque isso vem do viés pessoal de cada um, a sua índole de bem ou de mal. O fato é que a bruxaria não vai cair nesse caminho, e as cenas do filme, né, com a personagem Lyrio, que era a bruxa um pouco mais velha, também trata de se debater um pouco disso. Dentro do campo do cinema, Jovens Bruxas, de fato, tecnicamente, ele é um filme comum, e o meu olhar enquanto público desse filme, ele positiva muito mais pelo aspecto de ser uma pessoa pagã. Eu acho que todo mundo que assiste pode também tentar observar, ou pelo menos se conecta em alguma fase de sua vida com esses personagens. Razão para esse filme ter se tornado tão popular entre principalmente os adolescentes que estavam ali vivenciando todas essas dores, descobrindo todas essas questões do mundo real, e que também, como eu passei na minha pré-adolescência, encontrei na bruxaria uma religião muito libertária, onde eu podia ser quem eu era e ao mesmo tempo desenvolver a minha própria fé. Se você já assistiu Jovens Bruxas, tem alguma opinião similar ou distoante da minha, se não entendeu um pouco dessa bagunça aqui, eu vou deixar a pesquisa em PDF, está no site Casa Diânia. Você vai em Sobre Nós, depois em Pesquisas Acadêmicas, que lá vai ter o trabalho, ou você pode comentar aí também e a gente conversa um pouquinho, tá bom? Mas de qualquer forma, para finalizar, Jovens Bruxas não é um filme sobre bruxaria. Ele é um filme sobre mulheres adolescentes, que por acaso são bruxas. Um beijo e até o próximo vídeo.